Olá, tudo bem? Vamos então dar sequência aqui ao nosso estudo do módulo 3, o movimento Laban e seu estudo, dentro do curso 10662, Dinâmica Corporal. Então, agora nós vamos falar no módulo 3.2 sobre o corpo e o espaço. Vamos entender isso melhor. Aqui eu já expliquei. Então, assim, o método do Laban abordava princípios teóricos e práticos do movimento e da expressividade. O Laban, então, nas suas experiências, né, nós vimos no módulo anterior, né, que ele, nas suas experimentações com os grupos que ele foi agregando, né, ele começou a compreender que o movimento, ele só acontece com um determinado esforço que vai gerar uma expressividade. E esses esforços possuem um padrão em todo o movimento humano. Por exemplo, né, aqui eu dou dois exemplos: o recolher e o espalhar. Então, por exemplo, o recolher, né? A gente pode pensar o movimento mecanicamente, né, que é quando o movimento sai de uma extremidade, né, sai de uma extremidade e vai para o centro do corpo, né? E o movimento, né, pensando no movimento mecânico do espalhar, é quando vem daqui de dentro e expande. Isso é a mecânica do movimento. Mas se a gente coloca uma intenção, né, propõe um tema, trabalha com algum estímulo musical, com uma interpretação, com uma leitura, uma chave de leitura, a gente pode criar ali, pode transformar esse movimento mecânico, ele vai continuar sendo o movimento mecânico, mas ele vai ter a expressividade, ele vai ter ele vai transmitir uma comunicação, ele vai transmitir uma sensação, né? E quem o realiza vai fazendo com uma intenção de transmitir algo. Aí que entra a questão do mecânico, né? O movimento mecânico, que ele é inerente ao nosso corpo, então todo mundo desenvolve esse tipo de. Todo mundo faz esse mecanismo dentro do corpo, né? Na nossa máquina corporal, mas a gente pode fazer isso de uma maneira expressiva ou não. A expressividade é que vai ser aquele elemento é, adicional, né? Vamos dizer assim, opcional, adicional. Então, o espaço e a coreologia, né? A partir então dessas ações básicas do corpo humano, né, o recolher e o espalhar, são realizadas com uma determinada força, né, dentro de um determinado espaço corporal e a sua relação, né, desse corpo com o espaço físico, né? Então, o espaço é um dos primeiros fatores, né, estudado pelo Laban, né? A origem dessa ciência do movimento foi intitulada pelo Laban como coreologia. O que é a coreologia? É então essa gramática da linguagem do movimento que trata não somente das formas externas do movimento, mas também do seu conteúdo mental e emocional, né? Como que a gente entende melhor isso, né? Então, assim, Ahn, a questão da coreologia, essa questão do encolher, né, e o espalhar. A gente trabalha muito a questão do espaço, né, a dinâmica do movimento no espaço. Então, quando eu espalho, eu vou utilizar tanto a minha capacidade espacial corporal, né, quer dizer, olha, só olhando aqui, por exemplo, no exemplo, né, quando eu espalho, você já não vê em minhas mãos, né? Então eu ultrapasso o espaço que eu tenho, né? Então o meu corpo ele se dinamiza dentro de um espaço físico e também eu utilizo o espaço do meu corpo, né, de uma forma diferente. Então quando eu encolho, vocês conseguem ver minha mão. Essa seria mais ou menos essa lógica. E a coreologia, então, é o que ele fez. Ele fez uma gramática, né, do movimento, onde ele catalogou, vamos dizer assim, foi um catálogo, né, um catálogo de movimentos, por exemplo, para girar no eixo. Então, o corpo precisa utilizar determinados fatores do movimento para conseguir girar. Para caminhar, o corpo vai exigir ali uma sequência, né, de estímulos que vai fazer o corpo caminhar.
E essa coreologia, então, aplicada a um trabalho de expressividade, a um trabalho de teatro, a um trabalho terapêutico até, né, da dança, você consegue, então, trabalhar essa questão do corpo mecânico com o corpo expressivo. Já a cinesfera, né, é o espaço corporal, que ele denominou assim, né, a cinesfera, que é o nosso corpo como se fosse um território, um lugar, né? A gente ocupa um espaço. Então, imagine ao seu redor, né? Imagine que ao redor do seu corpo existe uma esfera que lhe envolve, como um escudo. Esse escudo de energia seria a sinesfera, né? Esse escudo que se move quando você move e ele para quando você para. Isso tem a sinesfera, enquanto a coreologia, ela é mais a gramática, ou seja, mais a técnica, né, do movimento. A cinesfera vai trabalhar essa questão da sensação, do estímulo sensorial, do estímulo emocional. Então, por exemplo, quando a gente dá aula de teatro, para vocês entenderem melhor essa lógica, a gente sempre fala assim: imagina que o teu corpo está cheio de ar, né? A gente tem que deixar o ar fluir, né? Esse ar seria essa energia que ele fala, essa esfera, né, que está em torno da gente. Então, se eu faço isso, eu bloqueei a passagem do fluxo de ar do meu corpo. Então, automaticamente a minha energia parou aqui. Ela não continua. Então, quando a gente fala que o ator tem presença cênica, é um ator que está, né? Então, assim, eu estou aqui presente. Eu estou presente. Então, essa cinesfera tem a ver com essa energia, com o que a gente fala, né, nas aulas de atuação, essa bolha de ar que tem dentro da gente, né? Então, eu quero transmitir, na dança, na expressão corporal, precisa mesmo você sentir, transmitir para os seus alunos que o corpo está cheio de energia aqui, que passa. E essa energia tem que ir lá para, por exemplo, vou esticar meu braço. Olha, imagina que essa energia está chegando lá no teto. E ela chega lá, você acredita no gesto, acredita no movimento, não é morto. Então, essa sinesfera tem a ver com a intenção do seu movimento, enquanto a coreologia tem a ver com a sistematização do gesto. Vamos lá, com isso, entender um pouco mais, né? Então, assim, os primeiros contatos com o fator espaço. Esse fator do movimento denominado espaço já pode ser observado a partir dos 3 meses de vida. O bebê começa a ter maior percepção dos sentidos e, por meio da sua visão, ele se esforça para focalizar os pais e os objetos. Ao começar a aprender a se deslocar, o bebê começa a experienciar o fator espaço. Assim, nosso primeiro contato com o conceito de espaço é a descoberta do nosso próprio corpo, do nosso espaço pessoal. Depois, ele começa a interagir com o espaço parcial, né, e o espaço geral. Quando chegamos nesse nível de interação com o espaço geral, é que começamos a nos comunicar com os outros e com as coisas. Então, é tarefa do fator espaço a comunicação, porque tem como foco a atenção para indicar onde ocorre o movimento. Vou tentar explicar com outras palavras, né? Vamos lá ver o bebê. Então, o bebê, né, nos seus primeiros meses de vida, ele está com contínuas reações físicas, né, da cólica, da fome, né, quer dizer, ele está entendendo esse espaço corporal que está cheio de coisa, né, o que é tudo isso dentro dele. Quando ele começa a desenvolver a visão, né, e por isso que a visão, infelizmente, ela é muito importante, né, para acelerar processos de desenvolvimento corporais, ela, ela começa a enxergar fora dela, né? Que seria esse espalhar, né? Vamos dizer assim. Então, nos primeiros meses de vida, quando a criança não entende o que é enxergar, ela está naquele processo de encolhimento. Então, ela está aqui dentro, tudo acontece aqui dentro dela. Quando ela enxerga, ela fala: opa, tem coisas fora de mim. E nessa busca de querer saber o que tem fora, é que ela vai desenvolvendo, vai ficando em pé, vai caminhando e vai começando a explorar mais a sua capacidade, né, cinesfera, né, ou seja, de expansão do gesto, do movimento, e também
interagindo com o espaço local, lógico, ela não vai, né, o espaço dela é limitado de acordo com a capacidade que ela tem de se deslocar. Quando ela caminha, corre, aí ela descobre o mundo. Então, assim, não existe limite para a potencialidade do espaço. Então, se ela está numa praia, o limite espacial vai ser o que a mãe coloca, ou o pai coloca, ó, não vai longe, porque senão você se perde. Uma sala de aula ampla, o limite é toda a sala dela, toda sala, né, de aula vai ser esse espaço. E quando, então, é aí que a gente começa a interagir com o outro, quando esses corpos, né, têm essa consciência dessa espacialidade geral. É por isso que a gente fala que o futuro espaço tem a ver com a comunicação, ou seja, é a comunicação do nosso corpo com a gente mesmo, assim, com a nossa compreensão dos nossos espaços físicos, né, do nosso corpo, e a comunicação desse corpo físico com outro corpo dentro de um espaço, né? Não sei se ficou muito confuso, mas eu acho que dá para entender, né, a lógica. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma brincadeira, quando a gente coloca a criança para brincar, quando a gente faz alguma atividade, a gente consegue perceber melhor isso, né? A gente, já na nossa videoaula de hoje, a gente falou um pouco sobre essas brincadeiras, essas atividades. Então, elas ajudam muito a explorar essa questão espacial, né? Então, esse é o que o Laban considera que é o primeiro fator, né, que ele estudou mais profundamente, porque é o primeiro fator que a gente consegue compreender mais facilmente, né? Ele é muito mais concreto do que os outros fatores, que a gente já vai ver na sequência. Tá bom? Muito obrigada.